O teatro, na minha vida pessoal, é tudo. Fazer teatro para mim é exprimir assim todos os pequenos detalhes, pequenos sentimentos assim que você não pode expressar no dia a dia. Não tem assim uma palavra certa para dizer o que é o teatro para mim, porque talvez seja tudo na minha vida. Para mim, eu acho assim, eu não sei fazer outra coisa, sabe? Eu acho que eu quero que seja minha profissão isso, e se não for, vai ter que ser de uma forma ou de outra. Não tem como você bater de frente com o cara que sabe interpretar, né? Porque o cara que interpreta faz você chorar, faz você rir, assim. Todos gostam de teatro, né? Por causa disso, por causa da emoção que é transmitida. O Estação Teatral Funarte é um projeto que leva 4 professores que viajam juntos, dando aula de produção teatral, dramaturgia, iluminação e direção e interpretação. É um projeto que visa o interior dos estados, não as capitais. Eu acho muito importante essa integração do fazer teatral das diversas áreas para tentar levar conhecimento e embasamento para os artistas das diversas regiões aí do país que não têm tanto acesso. O projeto prevê o investimento na capacitação do indivíduo para que ele tenha igualdade de condições de concorrência da verba destinada à cultura. Então, eu acho que é um projeto importantíssimo, porque a gente retira do eixo Rio-São Paulo e das grandes capitais o recurso que está destinado à cultura e distribui ele de uma forma democrática pelo interior do Brasil, enfim, por cidades do interior do país. É o público-alvo que o projeto, que as oficinas têm atendido. De uma variedade muito grande de idade, de formação escolar, cultural, socioeconômica e de experiências de vida. Os encontros, as aulas têm sido em alguns momentos muito emocionantes. Bom, primeiro porque para mim está sendo uma experiência bastante prazerosa. Primeiro porque é o meu primeiro trabalho como oficineiro, né, para a Funarte. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ser um oficineiro numa cidade do interior e principalmente numa cidade como Ponta Grossa, em que as pessoas possuem ainda, dentro do fazer artístico, dentro do fazer teatral, muito mais da intuição do que da questão técnica propriamente dita. Porém, assim, o quê? A gente vai ler agora. Começou a contar o último episódio de sua avó neste mundo, que foi o seu funeral. Já se passaram 5 anos desde a morte da vovó. A mulher teve uma briga muito feia e que ela foi parar no hospital com ferimentos sérios, de facadas, que ficou na UTI internada por vários dias. Atendida sem saber pelo seu próprio filho. O filho que um dia ela colocou na lata do lixo por necessidade. Que coisa absurda. Como será que vai acabar tudo isso? As vovós, sem bocejar um ai sequer, morre com um tiro bem na testa. Uma vida, uma história rodeada de rosas e lágrimas. É possível que eu tenha sido feito nos camarins de teatro, assim, sabe? Meus pais eram atores, meu pai hoje é diretor de teatro e eu nunca fiz teatro, assim, nunca, né, tentei fazer teatro e daí é a minha primeira oportunidade. Estou fazendo essa oficina para me aperfeiçoar mais no conhecimento. Eu faço teatro já há alguns anos com o meu diretor que me informou a respeito dessas oficinas, né? E eu acho assim que quanto mais oficinas a gente fazer, melhor é para enriquecer a bagagem teatral da gente, né? Eu sou professora de História em 2 colégios aqui em Ponta Grossa e acho assim que essa oficina iria estar assim me ajudando nas minhas aulas. Tanto que as questões que o professor passou com relação à história e filosofia foram bem interessantes.
teatro está sendo para mim uma grande experiência. Ao menos pensar nessa possibilidade, essa abertura, essa ampliação. E com esses acréscimos que acabam vindo de um local ou de outro, espetáculos de grande porte, espetáculos de renome, cursos, oficinas, como é o caso agora da Estação Teatral Funarte, isso para nós, isso para a comunidade que está fazendo teatro, iniciando, ou para aqueles que estão mais avançados, isso é uma grande oportunidade. Acho muito bacana porque você trabalha individualmente na parte do período da tarde, para pessoas que estão mais interessadas em alguns segmentos. Os alunos da turma avulsa, nós conseguimos uma intimidade maior, sabemos os nomes, as histórias de vida. Eu nunca tinha feito a parte de produção porque não tinha conhecimento e não tinha espaço, não tinha quem me desse espaço para fazer isso. E a que me interessou realmente foi a de iluminação, questão de sombra e cores, de luzes, assim, acho que isso vai me ajudar bastante profissionalmente mesmo. São duas oficinas, né? A integrada vai resultar num espetáculo que está sendo escrito pelos alunos de dramaturgia, que são os mesmos que vão dirigir e interpretar, que vão iluminar e que vão fazer também a produção desse projeto. Eu estou tendo a oportunidade de fazer as 4 oficinas no módulo integrado, né? Está sendo bem interessante assim, pelo fato das 4 matérias estarem trabalhando juntas. Na parte da noite, eles têm um apanhado geral da parte de produção, da dramaturgia, da parte de criação de luz e da própria encenação. Sempre digo que o dramaturgo hoje, por exemplo, ele não precisa entender apenas de dramaturgia, mas ele tem que entender do corpo, ele tem que entender um pouco do movimento, ele tem que entender um pouco da linguagem da dança. Que cria o centro do corpo. A construção do texto com os alunos e com o professor de dramaturgia, já tem o olhar do professor de interpretação, que imediatamente já improvisa aquele texto. Toma um litro de uísque por dia, não para de colocar cerveja. Eu acho que é importante que a pessoa envolvida no fazer teatral tenha um conhecimento, mesmo que superficial e básico, de tudo que compõe esse fazer, e não simplesmente se especializar na sua área e se isolar, porque ela não vai fazer um espetáculo só. Ela sempre vai participar de um projeto que envolve outras áreas. O que é bastante prazeroso é justamente isso, assim, os professores também estão se integrando em função desse projeto, né, de integrar os alunos nessas áreas e de fazer com que os alunos tenham um trabalho extremamente autoral. Então a gente baixa os arquivos, viu? Só um minutinho. Eu queria tanto ter beijado ela, não tive coragem. A expectativa é de um espetáculo que seja construído pelos próprios alunos em todos os seus setores. Assim, que os alunos tenham total autoria do que eles estão fazendo, né? Uma experiência para a gente também. Quer dizer, a gente termina com uma simulação de um projeto. Ele dá uma ideia do que é na prática o desenvolvimento de um projeto. É interessante, é bem bacana. Já consta no projeto da Funarte que a oficina termine com uma apresentação, né, ou com uma mostra do que foi essa semana aqui em Ponta Grossa.
Eu não conheço uma experiência assim tão proficiente, assim, com tantos elementos, com tanta sofisticação para ser feito em tão pouco tempo. Tinha que sair de casa. É a tristeza pura. 2 olhos. E viu muito mais. Não, tem que ir pra casa ainda, cara. Como é que vai a casa nova? A emoção de estar aqui nessa experiência e a alegria, o prazer e a excitação é a mesma, não só minha, dos meus outros colegas, né? Todos ficamos assim muito emocionados. É uma experiência, acho que única. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Eu acho que não tem nenhum sentido eu fazer o teatro se eu não estiver abrindo, expandindo, se eu não estiver conhecendo o outro justamente como ser humano.